Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Rio de Janeiro, no Engenhão, enfrentar o Botafogo para tentar recuperar a liderança que tinha perdido para o Palmeiras, que jogou às 11 horas da manhã e ganhou dos reservas do Cruzeiro. O Cruzeiro está se poupando aí para a final da Copa do Brasil, e aí o Palmeiras aproveitou essa oportunidade e conseguiu uma vitória emblemática que garantiu a liderança. Para piorar a situação, o Inter conseguiu uma vitória contra o Vitória, num lance absurdo. Assim, o Inter foi favorecido várias vezes, deu muita sorte nos erros de arbitragem esse ano, mas já tinha acontecido isso contra o Corinthians e agora aconteceu de novo contra o Vitória. O Inter foi cobrar uma falta na ponta esquerda, o jogador do Vitória, que estava na área no momento da cobrança da falta, ele se projeta para fora da área, a bola bate no braço dele, que na minha opinião parecia junto ao corpo, e o árbitro marca um pênalti escandaloso, que permitiu que o Inter, no final da partida, ampliasse, virasse a partida, conseguiu aí o Inter a vitória que garantiu também ali a segunda colocação. O Inter está colado no Palmeiras e o São Paulo está a um ponto dos dois. O Palmeiras é o novo líder, o Inter com a mesma pontuação atrás e o São Paulo um ponto atrás, São Paulo com 52 pontos, o Palmeiras e o Inter com 53. Então São Paulo precisava da vitória contra o Botafogo e não teve competência para conseguir construir essa vitória. Na verdade, assim, o problema do São Paulo não foi nem contra o Botafogo. O problema do São Paulo foi contra o Paraná e contra o América. Principalmente contra o América, no qual o time foi displicente. Teve duas oportunidades para matar a partida quando já estava vencendo. Uma delas o Nenê, ao invés de bater pro gol, resolveu tentar tocar para o Diego Souza. E aí o Diego Souza estava marcado e não conseguiu fazer o gol. E na outra o Nenê tinha condições de fazer o gol. O Reinaldo chegou atropelando e bateu para fora. Aliás, na continuação dessa jogada, o São Paulo tomou o gol do América na única jogada que o América teve na partida. Então, assim, nem dá para culpar Diego Aguirre, porque o Diego Aguirre, ele planta o time, ele escala o time de forma a proporcionar que os jogadores tenham oportunidades de fazer o gol. Às vezes os jogadores não fazem. Aí muita gente vai falar, o São Paulo perdeu o gás. Gente, quando o Everton se machucou, eu falei aqui em vídeo, aí quem quiser procurar lá para trás, exatamente no jogo da contusão do Everton, vai ver que eu falei, a contusão é catastrófica. Nos comentários, para, o São Paulo tá encaixado, o São Paulo é líder, agora vai, o Everton não vai fazer falta, é só botar Reinaldo, é só botar um garoto. Gente, não é fantasy isso daqui, não é cartola para você colocar qualquer jogador. O Everton não é um dos melhores jogadores do São Paulo, do elenco do São Paulo. Naquele momento em que ele se contundiu, ele era um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É só ver o Flamengo como caiu de produção quando o Everton foi vendido para o São Paulo. E só ver o São Paulo como subiu de produção com o Everton e como caiu quando ele se machucou. Então o São Paulo é dependente do Everton? Não é que é dependente. Quando você tem um jogador muito bom, obviamente, um jogador que está sobrando, um jogador que está fazendo o melhor campeonato entre todos os que estão concorrendo ali, é óbvio que esse jogador vai fazer falta. E o Aguirre já tinha antecipado, não tenho nenhum jogador com as características do Everton. Agora, não estou jogando toda a responsabilidade na contusão do Everton, é bom que isso fique claro. Outra coisa que eu quero deixar claro, o Inter foi beneficiado com erros de arbitragem, não quer dizer que é tendencioso ou não, a arbitragem erra. Se os dirigentes brasileiros tivessem mais competência, e isso inclui o Leco, que não votou na época do VAR, se já estivéssemos o VAR, o pênalti do Inter hoje não teria como ter sido marcado, porque foi assim uma coisa escandalosa. Eu não estou jogando nos erros de arbitragem também essa perda da liderança do São Paulo. São Paulo perdeu a liderança porque não fez o resultado contra o Paraná e contra o América foi displicente. Eu vou repetir de novo, porque eu estou muito irritado e eu demorei muito para começar esse vídeo. Já comecei várias vezes e parei, porque eu estava assim transtornado e eu tento manter sempre o bom senso para a gente fazer a melhor análise jornalística possível. Mas tem hora que assim o nervo fica à flor da pele. O São Paulo contra o América teve duas oportunidades, a do Nenê e aqui o Reinaldo atropelou o Nenê. O São Paulo foi displicente, não poderia ter entregado o jogo ali. Se tivesse vencido ali, não teria perdido a liderança hoje. Nas circunstâncias que o jogo aconteceu, a gente tem que deixar bem claro, São Paulo fez um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo terrível. A zaga do São Paulo foi assim, foi uma das piores partidas de Bruno Alves e Anderson Martins.
principalmente de Anderson Martins. Ainda que ele tenha se recuperado no segundo tempo, tenha feito alguns cortes, o primeiro tempo dele foi um horror. Tanto que no lance do gol, ele cabeceia a bola para dentro da área, o gol que foi o gol de que o Botafogo ampliou a vantagem depois que o São Paulo tinha empatado. A zaga do São Paulo estava ruim, a defesa do São Paulo estava ruim, e o ataque do São Paulo errando muitos passes, errando a conclusão, errando o tempo de bola. Assim, o primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. O Aguirre voltou com o mesmo time e depois foi fazendo as trocas, colocou o Lisieiro, colocou colocou o Rodrigo Caio. Muita gente criticou a entrada do Rodrigo Caio, colocou o Carneiro, muita gente criticou a entrada do Carneiro, o Carneiro que entrou até antes do Rodrigo Caio, o Gonzalo Carneiro, o Gonzalo que inclusive foi o autor do empate do São Paulo, que garantiu aí pelo menos um ponto e que deixou o São Paulo na briga. O Rodrigo Caio, quando entrou no lugar do Nenê, muita gente colocou um zagueiro, o fracassado, 10 anos. Gente, para com isso. Rodrigo Caio, nos 2 jogos que ele jogou improvisado na lateral, e as 2 partidas que ele fez improvisado como lateral, ele jogou bem. Tanto que quando o Rodrigo Caio entrou, melhorou tanto o time que o São Paulo teve a bola do jogo para virar e o Diego Souza perdeu assim um gol assim absurdo para um zagueiro do porte dele perder. Assim, o goleiro do Botafogo já estava caído, o goleiro deles, que nem é tão bom assim, que é o terceiro reserva, fez 2 defesas absurdas no último minuto de jogo. Então assim, o Aguirre fez o que tinha que fazer, colocou o Carneiro empatou o jogo, colocou o Rodrigo Caio e o São Paulo teve oportunidades de virar a partida. Eu até coloquei no Twitter, quem quiser pode ir lá no Twitter, @FalaBandana, eu não teria colocado o Rodrigo Caio, mas eu confio no Aguirre. Uma coisa eu tenho certeza na vida, o Aguirre entende muito mais de futebol do que eu, ele tem esse time nas mãos. Por conta do Aguirre, que a gente tem um time que é limitado, um elenco que é limitado, um elenco que está ali fechado, que qualquer jogador que não está à disposição faz muita falta. O elenco do Inter é melhor que o do São Paulo hoje. Para começo de conversa, os caras têm o Lompa e o Danilo Fernandes que se machucou. Esses 2 são melhores que todos os nossos titulares no gol. E o Inter tem um elenco muito afiado. Temos o Palmeiras, que tem um elenco que é o melhor do Brasil, de longe. Os reservas do Palmeiras competem com o São Paulo de igual para igual. Os reservas do Palmeiras competem de igual para igual com os titulares do São Paulo. Isso mostra a grandeza do Aguirre. Isso mostra também o Jardine, que é o auxiliar técnico, que está conseguindo promover os garotos. Então assim, não é... Quando machucou o Everton, eu falei, isso é catastrófico. É só pensar, o Flamengo perdeu o Everton quando vendeu pra gente, o Flamengo só decaiu desde que vendeu o Everton. O São Paulo, desde a contusão do Everton, sente. Não é Everton dependência. É a dependência de qualquer time que conta com um jogador que dá muitas possibilidades, dá muita versatilidade. Um jogador que vai pro mano a mano, um jogador que corre, um jogador que dribla. Com o Everton, o Rojas, o Nenê, todos eles jogavam muito mais. Por isso tenho muita esperança no retorno dele. Agora sim, que fique muito claro, São Paulo perdeu a liderança, foi para a 3ª colocação, que é um pouco mais condizente com aquela realidade que a gente tinha projetado, eu e o Gabriel, a Vives, aqui quando a gente fez os vídeos e lives, lá no começo do Brasileiro, e a gente falou, esse São Paulo é um São Paulo que briga para a Libertadores. Se vai chegar na Libertadores ou na pré-Libertadores, a gente vai saber. Só que o Aguirre conseguiu fazer um trabalho tão bom que faz com que o time ainda esteja disputando o título. ênfase no ainda. Eu não jogo a toalha. Esse time tem condições de brigar até a última rodada para ser campeão. É um time que tem força, é um time que tem caráter, é um time que tem raça. Ah, mas vem faltando nos últimos jogos. Todos os times oscilaram. A prova disso é que o campeonato está equilibradíssimo. E o pior, o São Paulo tem desafios muito mais difíceis que seus rivais, mas tem condições. No próximo jogo, deve ter o Morumbi com casa cheia para enfrentar o Palmeiras num confronto direto, que é quase final. Depois vai enfrentar o Inter no Rio. No Rio não. No Rio Grande do Sul. Vai enfrentar o Inter fora de casa. Então vai enfrentar o Palmeiras em casa e o Inter fora. Os dois times que estão na frente hoje. Se ganhar do Palmeiras, fica ali vai depender do resultado do Inter para chegar na liderança ou não. E depois vai enfrentar o Inter para conseguir a liderança ou não de vez. Então o São Paulo só depende de suas próprias forças e deve contar com o retorno de Everton. Que fique muito claro, eu não estou acreditando a queda de rendimento de São Paulo aos erros de arbitragem que favoreceram o Inter, não estou acreditando aos erros de arbitragem da partida, que hoje teve um lance clamoroso, que o jogador do Botafogo, o zagueiro, fez uma falta
no Reinaldo, que ele deixou a perna, que era passível de vermelho e o árbitro nem falta marcou. É um absurdo, né? Se a gente considerar aquele jogo contra o Fluminense, que o Diego Souza tomou o cartão vermelho direto por uma falta por um lance que ele nem encosta no jogador. Ele abre o cotovelo, ele deixa aberto o cotovelo, que a gente até condenou o Diego Souza por fazer o movimento, mas que nem acerta, e o jogador do Fluminense colocou a mão no rosto como se tivesse acertado o rosto. Hoje, o jogador do Botafogo acertou o Reinaldo e nem cartão amarelo tomou. Eu não estou acreditando a queda de rendimento aos erros de arbitragem. O São Paulo foi muito mal contra o Paraná e não podia. O São Paulo brincou contra o América e não podia ter brincado. Nos lances que a gente já descreveu aqui. Aquele do Nenê que ele tocou pro Diego Souza e aquele do Reinaldo que ele atropelou o Nenê. Não podia. Aliás, no contra-ataque dessa jogada aí, na reposição de bola, o São Paulo tomou o gol no único lance que o América teve na partida. O jogo estava controlado, era 3 pontos que garantiriam hoje ao São Paulo a liderança. Então não estou acreditando a erros de arbitragem. O São Paulo está perdendo para ele mesmo e eu não estou desrespeitando os rivais, porque os rivais estão fazendo o papel deles. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil com sobras e o Inter tem um elenco melhor que o nosso, e nós ainda temos o Grêmio ali no encalço. O Grêmio, que é um time organizado, que é um dos favoritos a Libertadores junto com o Palmeiras. Então o São Paulo não tem vida fácil. Campeonato Brasileiro não é fácil, mas também não é hora de baixar a cabeça. O time está jogando o que pode com o elenco limitado que tem. Eu vou repetir, o São Paulo tem um elenco limitado. E assim, parem de procurar bruxas. Ai, o Rodrigo Caio se recuperou e o São Paulo não jogou mais. Não tem nada a ver. O Rodrigo Caio fez 2 partidas depois da recuperação, as 2 improvisadas como lateral direito, e as 2 ele foi bem. Tanto hoje que quando ele entrou no lugar do Nenê, que já estava cansado, o São Paulo teve a bola do jogo que o Diego Souza desperdiçou. Um gol que um centroavante não pode desperdiçar. Um centroavante de porte do Diego Souza, da qualidade do Diego Souza e principalmente do salário do Diego Souza. Bater a bola no joelho de um goleiro que está caído é um absurdo. Tinha que ter feito ali. Se tivesse feito o gol, hoje estaríamos comemorando e ainda continuaríamos na liderança. Então assim, o Aguirre fez as trocas que possibilitaram o São Paulo chegar. Eu vou mostrar os gols para vocês verem o nível de absurdo que a coisa foi. Vamos começar aí com o gol do Botafogo, os gols que a gente sempre pega do UOL e depois a gente deixa o link aqui. Vamos lá, então, o primeiro gol do Botafogo aconteceu num cruzamento, uma bola de escanteio, uma bola que o Sidão tinha feito uma boa defesa. Eu fico na dúvida se a bola iria ou não para o gol. E aí, uma falha ali da defesa que permitiu o primeiro cabeceio, depois o Jean aí desvia em cima do Sidão, que nem se jogou na bola. Sidão que estava reclamando de um possível impedimento que não estava. Enfim, o Botafogo abriu o placar nesse lance. Aí acho que vai ter uma repetição do lance aí, a cobrança de escanteio, uma falha generalizada da defesa, o cabeceio, enfim, aí o gol do Botafogo. Aí o São Paulo achou um gol. Por que eu falo que achou? Construiu uma jogada que culminou no chute do Nenê, a bola desvia para sobrar para o Diego Souza. O Diego Souza que estava impedido, mas como teve um desvio do jogador do Botafogo, um segundo desvio, foram 2 desvios, então a arbitragem entendeu como um lance novo. Diego Souza, muito oportunista, conseguiu fazer o gol que empatava o jogo no momento importante da partida. Né? Acho que vai ter aí a repetição do gol, o Nenê ali comemorando com ele, o Nenê que foi o responsável pelo chute, então tá aí a tabela, né? O cruzamento, mas foi um gol muito construído, muito por acaso. O Nenê chuta a bola, desvia de novo, e o Diego Souza, que não tinha nada com isso, bateu e fez. Aí o time do Botafogo faz o segundo gol na maior bobeada do mundo. Anderson Martins corta muito mal para dentro da área, e aí na tabela a zaga de São Paulo fica olhando e possibilita que o jogador do Botafogo conclua sem nenhuma chance pro Sidão. Sidão é um goleiro ruim? É, mas nesse lance ele não teve culpa nenhuma. Aliás, em nenhum dos 2 lances não tinha o que Sidão fazer, porque o time do Botafogo chegou. O duro é tomar 2 gols do Botafogo querendo ganhar o campeonato. Né? Então vejam aí o lançamento, o corte muito ruim do Anderson Martins, e aí o time do Botafogo que faz o que era óbvio, né? Assim, a tabela óbvia e o time inteiro do São Paulo olhando. E o São Paulo conseguiu um empate com o Carneiro. Depois da cobrança de falta do Reinaldo direto, o Carneiro oportunista faz o gol. O Diego Souza teve oportunidade de virar a partida no final, mas não foi o que aconteceu, o que é uma pena.
né? Mas assim, aí o primeiro gol do Carneiro pelo São Paulo, de novo, aí o Reinaldo bateu direto, o goleiro do Botafogo faz uma defesa meio desastrada, e aí o Carneiro faz o gol. Então assim, que fique muito claro, gente, o time do São Paulo precisava de muito mais, o time do São Paulo precisa de muito mais para conseguir ganhar o campeonato, mas ninguém aqui está jogando a toalha. Esse é o clube da fé, esse é um clube que está jogando com o coração na ponta da chuteira, e eu confio muito, não só nos jogadores, como na comissão técnica. Esse São Paulo briga até o fim, mas pelo menos deve garantir a Libertadores direto, é o mínimo que a gente espera, mas é um time que deve brigar pelo campeonato até o fim. É muito difícil, é muito difícil. Estamos muito irritados, estamos. Mas nós teremos um desafio sábado, 6 horas da tarde, de lotar o Morumbi e empurrar esse time contra o atual líder, que é o Palmeiras, para recuperar a posição do Palmeiras. Se vai ou não chegar à liderança vai depender do resultado do Inter, que tem um confronto mais fácil. E depois vamos enfrentar o Inter. Então não tem nada perdido. Lembrando que a sequência do São Paulo, daqui até o final do campeonato, é muito mais difícil do que o Palmeiras e o Inter terão pela frente. São Paulo ainda vai ter pela frente Flamengo, Corinthians, vai ter Cruzeiro, vai ter Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e enfim, vai ter enfim, o São Paulo vai ter a mesma aquela sequência da morte que a gente terminou o primeiro turno. São Paulo vai ter aí no final só times que estão disputando ali Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Então assim, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio, inclusive, o jogo do Grêmio vai acontecer. Se o Grêmio chegar na final da Libertadores, o jogo do Grêmio contra o São Paulo vai acontecer na seguinte situação. O Grêmio vai jogar a primeira partida da final da Libertadores. Se chegar na final, depois vai enfrentar o São Paulo no meio da semana, 2 semanas antes do segundo jogo. Ou seja, o Grêmio vem completo, o Grêmio vem para testar, o Grêmio vem para cima. E se estiver ainda disputando o Brasileiro, como está hoje, está ali com 50 pontos, está muito na briga, não vai abrir mão de usar os seus titulares. Então São Paulo vai ter desafios muito difíceis, mas é assim que é um time que quer ser campeão. Ao contrário do que aconteceu nas últimas partidas, o São Paulo está de cabeça erguida, está brigando, está lutando e tem totais condições, e eu vou repetir aqui, totais condições de conquistar esse título. Pela primeira vez em muitos anos, o São Paulo está no caminho certo. Se isso vai ou não conseguir fazer com que o São Paulo vença, com que o São Paulo conquiste o título, eu não sei. Mas o São Paulo está no caminho certo. Raí, Ricardo Rocha e Lugano foram acertos. Essa estrutura de São Paulo foi um acerto. Aguirre e Jardine foram acertos. E o São Paulo tem tudo para ter um futuro brilhante daqui para frente. Continuarei torcendo e espero todo mundo que tenha condições que possa lotar o Morumbi no sábado contra o Palmeiras. De novo, vou repetir. Quem puder, não estou obrigando ninguém a ir, mas a torcida que tiver condições, esse é o momento de empurrar. A gente empurrou esse time nos piores momentos, hoje nós estamos num momento bom. Ainda que a fase seja ruim, ainda que esse segundo turno tenha sido tenebroso, que a gente não tenha ainda conseguido recuperar o melhor do nosso futebol, estamos na briga e com sangue nos olhos, e é assim que a gente vai para esse jogo, tá bom? É isso, gente, eu tô muito irritado, eu vou encerrar o vídeo que já tá durando uma eternidade, eu tô aqui assim, enfim, mas temos condições. Perdemos pontos importantes Paraná, perdemos pontos importantes contra o América, e agora é que o time tenha consciência do que pode fazer. Tá bom? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. E vamos São Paulo!